Ia abordar com vocês as falhas decorrentes de sobretensão. Deixa eu só pegar aqui um segundo software para fazer a gravação, caso a gente tenha algum bug com o Google, a gente tem um backup. Bom, na análise dessa falha, pessoal, eu queria usar um contexto, né, um setup um pouquinho diferente para a explicação, mas os princípios físicos todos se aplicam, né, para sistemas mecatrônicos que também não usem exatamente esse setup. Tá? Ao que eu me refiro? Nas aulas passadas, né, nós tratamos aqui das nossas análises de manutenção, considerando esse setup aqui, ó. Então, seria uma máquina elétrica rotativa com todo um sistema mecatrônico, né, conectado a ela, e a máquina com partida direta na rede. E aí nós mostramos como interpretar as causas raízes de falhas diagnosticadas por um relé de proteção, que é um computadorzinho que opera junto ao sistema mecatrônico com a função de protegê-lo. Esse computador recebe como sinais de entrada amostras de tensão e corrente da máquina que ele está protegendo e, a partir de um software de proteção, onde são monitorados diversos fenômenos que podem levar à queima da máquina ou promover acidente em pessoas, o relé de proteção decide se ele vai desconectar ou não a máquina do alimentador, no caso a rede elétrica, ok? Hoje eu queria abordar a falha de sobretensão com vocês, mas considerando uma máquina com partida por inversor de frequência. Tá? Então a máquina seria um sistema mecatrônico que tem um inversor de frequência conectado a ela. Convém ressaltar, e é muito, muito importante mesmo, que os inversores também implementam várias das funções de proteção que os relés digitais promovem. Então, o inversor também monitora sobrecarga, também monitora subtensão, também monitora falta de fases, desequilíbrio de fase, velocidade mecânica excessiva. Então, ele não é tão especialista em proteção quanto o relé, mas ainda assim ele incorpora no seu software diversas dessas funções de proteção que nós analisamos no contexto de relés, e todo o mecanismo físico, né, de entendimento da proteção, quando feita pelo inversor, é o mesmo que nós fizemos aqui na aula para a proteção implementada por relé. Então, tudo que a gente comentou aqui vale do mesmo jeito, só tem um equipamento diferente promovendo a função de proteção, que é o inversor, ao invés de ser o relé. Mas a forma de diagnosticar os problemas é a mesma, o princípio físico que explica o porquê daquela falha queimar o motor ou promover acidente a pessoas é o mesmo princípio físico. As causas raízes que levaram à falha, sendo a máquina acionada por inversor ou com partida direta, são as mesmas causas raízes, ok? Então, tudo é a mesma coisa, tá bom? Só que todas as aulas foram, né, apresentadas aqui, até então, com essa topologia do sistema mecatrônico. Para o contexto da sobretensão, né, a gente poderia também usar, né, esse setup, mas eu queria enriquecer a aula usando o sistema mecatrônico baseado em inversor de frequência. Então, vou colocar ele aqui embaixo.
E no sistema mecatrônico acionado por inversor de frequência, a gente vai ter essa topologia aqui. Eu vou detalhar um inversor de dois níveis, porque nós precisaremos desse detalhamento para entender o fenômeno. Então aqui a gente tem a ponte retificadora, que fica na interface com a rede de energia. Aqui está a impedância da rede. Não quer calar essa boca. Fase A, B e C. Tá? Aqui é a representação dos alimentadores. Aqui a gente tem o barramento CC do inversor, né, com o capacitor, né, ou a capacitância aplicada aqui para filtrar a tensão retificada. E aqui a ponte inversora que vai estar em interface com a nossa máquina elétrica. Que é da coraçãozinho. Coração. Eu quero coraçãozinho. Não. Mamãe, quer usar a cadeira bege para estudar. Então aqui a gente está com os IGBTs e os diodos em antiparalelo, né, para fornecer capacidade de condução de corrente bidirecional, né, já que aqui por aqui vai fluir a corrente que alimenta as bobinas da máquina e a corrente alternada. Então a gente vai ter que ter capacidade de fluxo bidirecional de corrente. Então, além do transistor de potência, a gente precisa do diodo de roda livre. Cuidado. Aqui são os gatilhos deles. Vou deixar representado aqui. E aqui são as saídas para as três fases da máquina. Tá? Então aqui estão as três bobinas do estator. Vamos fazer uma representação da máquina aqui. E a gente vai ter a ponta de eixo mecânica, onde a máquina vai desenvolver torque eletromagnético, né, e receber também o torque da carga.
Tá? Você vai ter também as suas trajetórias mecânicas desenvolvidas aqui. Bom, pessoal, a tensão do barramento CC, aqui, ó, ela, a gente sabe da teoria de eletrônica de potência, né, que se somente a rede de energia estiver alimentando o barramento CC, essa tensão aqui é aproximadamente igual a 1,35 vezes o valor da tensão de linha, RMS. Tá? E esse capacitor, ou esse conjunto de capacitores presentes no barramento CC, são capazes de suportar essa tensão sem explodir. Né? Previamente se sabe qual que é a tensão de linha que vai ser utilizada com aquele inversor. Você compra um inversor falando, ó, eu vou instalar esse inversor num barramento de 440 volts, por exemplo, né, que é muito comum em contexto industrial. E aí o capacitor do barramento CC ele já é capaz de suportar, né, a tensão retificada correlata àquela tensão de linha alternada. Só que no contexto de sistemas mecatrônicos com inversor de frequência, nós poderemos suprir energia a esse capacitor também através da máquina. Então, o capacitor não recebe potência somente da rede, ele pode receber também potência da máquina elétrica. Quando? Quando houver frenagem. Então, várias cargas têm que operar com frenagem, veículos dos mais diversos, né, sejam carros de passeio, motos, né, com tração híbrida ou totalmente elétrica, içamentos, né, quando você está descendo uma carga, você está operando com frenagem o tempo inteiro. Tá? Então, várias das nossas cargas precisarão de frenagem. Né? E quando ocorre frenagem, nós teremos o torque desenvolvido pela máquina, torque eletromagnético da máquina, oposto à velocidade mecânica do sistema. Então, você vai ter, por exemplo, a partir de um dado instante que você começa a frenagem, o torque eletromagnético ele vai ficar negativo, né, ele tem uma dinâmica rápida, torque pode variar em degrau, enquanto a velocidade mecânica ainda é positiva. Então, a velocidade mecânica pode estar nesse nível, né, e aí na hora que você começa a frenagem, ela começa a cair. Tá? E aí, bom, vai ocorrer o comportamento futuro do sistema, que não importa nessa análise agora. Nós vamos analisar nesse intervalo aqui, ó. Daqui até aqui, enquanto está ocorrendo a frenagem. Tá? Então, nesse intervalo, você tem torque eletromagnético num sentido, velocidade mecânica no outro. Então, a intenção de rotação do motor, que é manifestada pelo seu torque eletromagnético, está contrária à velocidade mecânica e ao sentido de rotação da máquina. Tá? Então, a máquina vai promover frenagem, vai fazer com que se retire, né, potência do eixo mecânico, ou se converta potência mecânica em potência elétrica. Tá? Então, a potência que a máquina desenvolve no eixo, lembrando, é um eixo mecânico sobre o qual há a atuação de diversos agentes. Tem a máquina elétrica atuando no eixo, tem a carga mecânica do cliente atuando, tem os atritos, enrolamentos, tem atrito por ventilação. Então, são vários agentes atuando no mesmo eixo mecânico.
nessa análise aqui, a gente está destacando um deles, que é a máquina elétrica. E a potência desenvolvida por um determinado agente sobre o eixo, no caso da máquina elétrica, a gente chamou a potência que ela desenvolve, desde o curso de teoria de máquinas, de PMEC. Tá? E aí é bom saber, porque quando você olha assim, fala, pô, PMEC, potência mecânica, de quem? Quem está desenvolvendo essa potência? Então, desde a teoria de máquinas, a gente tem usado essa mesma nomenclatura. É a potência desenvolvida pela máquina no eixo. E tem outros agentes que também desenvolvem potência. E essa potência que um dado agente desenvolve, no caso a máquina elétrica, vai ser o torque que ela desenvolve vezes a velocidade mecânica do eixo. Tá? Então, nesse intervalo aqui de análise, esse intervalo de tempo, a gente tem velocidade negativa, velocidade positiva e torque negativo. Tá? Então, a potência vai ser negativa. E seguindo a convenção de sinais que a gente usa desde a teoria de máquinas, né? Potência positiva, quando a máquina desenvolve potência positiva no eixo, né, ela opera em modo motor. E quando ela desenvolve potência negativa, um sinal matemático negativo, igual é o nosso contexto de agora, ela opera em modo gerador, ou freio. Tá? E aí, nesse modo de operação, a gente vai promover uma conversão de energia com fluxo de potência da máquina, do eixo mecânico, para os terminais elétricos. Então, a potência mecânica vai se dividir, né? Ela vai sair da máquina e vai fluir para os terminais elétricos. Desculpa, ela vai sair do eixo e vai fluir para os terminais elétricos da máquina. Tá? Bom, são vários estágios aqui de conversão de energia, né? E em cada um deles a gente vai caracterizar, né, essa frenagem, esse fluxo de potência por uma relação específica entre os sinais envolvidos. Então, aqui no eixo mecânico, você caracteriza a operação em modo gerador quando você tem o sinal matemático da velocidade diferente do sinal matemático do torque eletromagnético, que é o que nós desenhamos aqui no gráfico. No mundo magnético, você vai perceber a reversão de potência pela inversão na orientação dos ímãs de estator e rotor. Tá? Então, você tem o campo girante do estator, né, com o seu polo norte e polo sul, e você tem o campo girante do rotor. Também com norte e sul. Em um modo de operação, digamos o modo motor, o campo do estator ele é adiantado no espaço com relação ao campo do rotor. Tá? Então, estão os dois aqui, eu vou só mantendo aqui o sentido, ou a coerência com o sentido da velocidade, tá? Então, vou desenhar o ímã do rotor aqui de novo, aqui do lado. Ímã do rotor em modo motor e o outro vai ser o ímã do rotor em modo gerador. Tá? Então, se a máquina está operando em modo motor, a velocidade está nesse sentido, né? Nós teremos os campos girantes nesse sentido aqui, ó, tá? Em modo motor, você vai ter um ímã do estator adiantado com relação ao ímã do rotor, tá? Então, os dois estão girando aqui em sentido horário. Se você marcar uma determinada posição angular do espaço, o pico do polo norte do ímã do estator
passa por ela antes do pico do polo norte do ímã do rotor. Quando você inverte o fluxo de potência, você muda a orientação entre os dois. Quem passa a estar adiantado é o ímã do rotor. Tá? Então, no mundo magnético, o defasamento dos ímãs no espaço, dos ímãs de estator e rotor, nos diz se a gente está operando em modo motor ou em modo gerador. Tá? Aqui, no mundo elétrico, já nas bobinas da máquina, por exemplo, aqui na fase A, você tem a tensão da bobina da fase A do estator e você tem a corrente da fase A do estator. Né? Você vai ter sinais cossenoidais, e quando o defasamento entre eles é maior do que 90 graus no tempo, você tem a operação em modo gerador. Então, a potência vai fluir no sentido dessas setas azuis aqui. Essa potência que nós faremos fluir para o sistema elétrico, né, ela vai chegar aqui ao conversor. E potência, né, você não some com ela se converte. Tá? Então, ela vai poder fluir pelas chaves aqui, né, de acordo com os comandos implementados pelo modulador PWM, e ela vai chegar ao barramento CC do inversor. Né? Então, aqui no barramento CC, esse fluxo de potência é caracterizado, aqui é um sistema elétrico, né? Então, o fluxo de potência vai ser caracterizado pelo produto entre a tensão do barramento vezes a corrente que está fluindo aqui nesses terminais, a corrente do barramento CC. Né? Flui aqui em cima e volta aqui embaixo. Tá? Então, é um barramento de tensão contínua, a potência vai ser o produto da tensão pela corrente. Se a tensão e corrente forem positivas, né, tensão nessa polaridade vai ser, né, porque é a saída de um retificador, e se a gente arbitrar que corrente positiva vai estar fluindo nessa polaridade, né, o que a gente terá então? Que a potência elétrica no barramento CC, ela vai ser sempre igual ao produto da tensão do barramento pela corrente, tá? E no modo motor, quando a potência estiver fluindo do barramento para a carga, tá? Você vai ter tanto a tensão positiva quanto a corrente positiva, tá? Então, a potência que flui desses dois pontos do barramento CC também vai ter sinal matemático positivo, tá? Quando a gente estiver frenando, a potência vai estar retornando, né, do motor para o barramento. Então, nós observaremos aqui que não há como, né, mudar a polaridade da tensão, porque ela está na saída do retificador, mas tem como mudar a polaridade da corrente. Tá? Então, a corrente vai fluir aqui em sentido contrário. Ou você vai ter corrente com sinal matemático negativo. Tá? Então, você vai ter corrente elétrica fluindo aqui, né, no mesmo sentido do fluxo da potência, que é o da setinha azul. Só que essa corrente que vai fluir pelo barramento nessa orientação da setinha azul, ela não tem como ir para a rede. Tá? Por quê? Para fluir para a rede, ela teria que passar por um ou mais de um desses diodos, e o diodo não admite circulação de corrente do catodo para o anodo. Então, não é possível fazer com que corrente circule por aqui. Tá? Então, o único caminho possível para a corrente é pelo capacitor do barramento CC. Tá? E aí, quando você observa corrente em um capacitor, né, fluindo aqui nessa polaridade, você vai observar o crescimento da tensão no capacitor. Tá? Da teoria de circuitos, a gente sabe que a corrente no capacitor, eu chamei ele de IE, ela vai ser igual a C dV dt. Então, se há corrente no capacitor, tem que haver variação da sua tensão. Né? E se a corrente é nesse sentido, ela vai promover carregamento do capacitor.
E a tensão no capacitor, ela vai ser dada pela capacitância vezes a carga elétrica. Então, se a carga está subindo, a tensão está subindo também. Tá? Significa que o quê? Que essa variação de tensão aqui, ó, ela vai promover, ela vai ser uma variação que promoverá aumento da tensão e não redução. Tá? Aí essa tensão começa a crescer, 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 até chegar a um ponto que ela pode explodir o capacitor. Por quê? O capacitor ele é implementado aqui, ó, tem as diversas tecnologias com vários materiais, várias geometrias, mas em essência, né, ele é implementado com dois elementos condutores separados por um isolante. Então, nós teremos aqui, no corpo do material isolante, campo elétrico. E o campo elétrico mede a força que você está fazendo em um dado ponto do espaço sobre cada coulomb de carga presente naquele ponto. Por exemplo, a força que vai ser exercida sobre os elétrons constituintes dos átomos do isolante. Bom, e esse campo elétrico, ele é relacionado com a tensão que aparece no capacitor. O campo elétrico, a tensão, por definição, né, da eletrostática, a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos, no caso aqui, né, vou colocar aqui metade da tensão do barramento CC aqui, e a outra metade aqui embaixo. Tá? Então, essa tensão vai ser a integral de caminho da placa negativa até a placa positiva do campo elétrico. Tá? Então, se, né, você tem uma região do espaço que não promoverá um aumento da distância entre as placas condutoras, você vai ter que acomodar o aumento da tensão decorrente da frenagem com o aumento do campo elétrico no interior do material isolante. Só que ao aumentar o campo elétrico, você vai aumentar a força que você está fazendo sobre cada coulomb de carga ou sobre os elétrons presentes na nuvem eletrônica dos átomos do material isolante. E aí, se essa força for excessiva, você vai conseguir tirar os elétrons da banda de valência dos materiais isolantes e jogá-los para a banda de condução. Então, o isolante deixa de ser isolante e passa a conduzir. Tá? E aí você tem um efeito avalanche, né, que isso é arrancado, é transferida energia ao elétron, ele vai colidindo com outros átomos e transferindo energia para mais elétrons, que também vão para a banda de condução, e você vai acabar tendo condução de corrente pelo capacitor. Tá? E aí, além, né, do aquecimento e decorrente deterioração do material isolante, durante essa condução de corrente, você pode bater um curto aqui na rede de energia elétrica com a corrente de curto fluindo pelo capacitor. Tá? Então, por exemplo, tivesse sempre conduz um diodo do grupo cátodo comum, um único, e um único diodo do grupo anodo comum aqui de baixo. Então, se você estabelece um curto aqui, tá? Estabelece condução de corrente, você pode ter, né, a corrente de curto fluindo por aqui, ó, entre a fase A e a fase C. Tá? Além de danificar permanentemente o capacitor. Alguns capacitores, inclusive explodindo, eles configuram risco real de acidentes sérios com pessoas. Tá? Porque você tem projeção de partícula com altíssima energia. Tá? Algo muito similar a uma granada, literalmente. Tá? Eu até compartilho com vocês aqui uma experiência de época de indústria. Foi o evento mais assustador das minhas atividades de manutenção, mas assim, disparado, foi quando eu estava na frente de um inversor de média tensão e que explodiu
o capacitor do barramento CC dele. Eu estava próximo, a porta do painel do inversor estava fechada, né? E eu vi ela estufar. Abri, ela não abriu, mas estufou e voltou, né? E esses painéis, inclusive, eles são feitos para não projetar as portas para frente, né, num evento desse de curto, e nem o topo do painel para o teto, porque senão ela bate no teto e volta batendo na cabeça de alguém. É até um parâmetro que a gente passa para os projetistas eletromecânicos de painéis, né, é a corrente de curto-circuito no ponto de instalação do inversor. Que aí o cara vai calcular um painel que não deixa suas partes, né, serem projetadas num evento de curto. Tá? Então, ele literalmente vira uma bomba mesmo. Então, enfim, não se pode acomodar, né, tensões excessivas no barramento CC. E o que acontece? O capacitor, né, ele é um armazenador de energia, mas ele não é um armazenador com grande capacidade de armazenamento de energia. Ele não tem essa capacidade. Tá? Até comparando com outros armazenadores de energia elétrica, as baterias têm mais capacidade de armazenamento de energia do que os capacitores. Tá? Só que as baterias não são boas para picos de potência. Os capacitores já são bons, eles admitem picos de potência elevado nos seus terminais, só que eles são ruins para energia. Tá? Então, cada um joga bem numa posição, né? Então, capacitores são bons em potência e ruins em energia. Baterias já são boas em energia e ruins em potência, né? É fato que aqui no inversor de frequência, o que nós temos é capacitor mesmo. E aí, nós não iremos admitir, não é nem nós, né? É ele mesmo. Assim, não é muita vontade nossa, não. Você insistir com ele para absorver uma energia muito elevada, ele vai mostrar, assim, com ampla nitidez, ampla, com um espetáculo pirotécnico, né, de som claro e evidente, luzes, fogos, de que ele não admite energia excessiva, tá? Então, não tem como comportar tensões excessivas no barramento CC do inversor. Tipicamente, né, você vai ver nos fabricantes de inversores comerciais, a gente programa a tensão máxima do barramento CC, tem um parâmetro do inversor que a gente usa, igual a gente viu lá no laboratório, né? Você programava por um parâmetro, e você tipicamente coloca 1.2 vezes a tensão nominal dele, que é 1.35, tipicamente, vezes a tensão de linha eficaz do barramento CC. Tá? Então, essa é a máxima tensão, você programa ela em um parâmetro do inversor. E, mediante o alcance dessa tensão máxima, né, o inversor para de operar. Ele dá um trip, dá uma mensagem de falha e avisa que ele parou de operar por sobretensão, ou sobretensão no link DC, overvoltage. Tá? Qualquer coisa assim vai aparecer na IHM dele, na interface homem-máquina, na telinha da IHM. Tá? Bom, então, ainda assim, né, você pode ter a explosão do capacitor do barramento. Ele para de operar, mas a potência não vai sumir. Então, se o motor continuar promovendo a frenagem por alguns instantes posteriores ao desarme, ele pode efetivamente queimar, tá? Explodir o capacitor. Então, é comum em acionamentos não regenerativos. Tá? Não regenerativo porque a ponte retificadora de entrada não
possibilita a regeneração de potência para a rede. Então, em acionamentos não regenerativos, é comum que a gente instale aqui um resistor em paralelo com o capacitor do barramento CC, chamado chopper de frenagem. Então, o inversor traz na sua eletrônica, né, no seu circuito eletrônico, uma chave que ele mesmo aciona e disponibiliza dois pontos para nós, para que nós possamos conectar externamente um resistor de potência. Tipicamente é chamado de breaking chopper, o resistor de frenagem. Tá? E aí, esse resistor não fica em operação no circuito o tempo todo. Tá? Então, é até comum que a maior parte do tempo a gente não comande esse IGBT para que o resistor não fique no circuito jogando o nosso dinheiro fora. Né? Se ele ficar aqui, ele vai ficar convertendo potência elétrica em calor, queimando o dinheiro que a gente pagou aqui na conta de energia elétrica. Né? Então ele fica lá, fica desconectado do circuito. Quando ocorre um evento de frenagem e a tensão do barramento CC cresce, né, o inversor monitora, ele mede essa tensão, e na hora que ela atinge o valor máximo que você programou, ele comanda o ligamento do chopper de frenagem. Então ele aciona esse IGBT, o resistor é colocado em paralelo com o capacitor do barramento e parte da potência, então, que veio da máquina, ela é dissipada aqui no chopper. Tá? Então essa é a forma com a qual a gente lida com potência frenante excessiva oriunda do sistema mecatrônico. Tá? Então, se você tiver mensagens, né, de falha por sobretensão, pode saber, né, você está tendo potência excessiva numa dada frenagem, tá? E aí, assim, você tem que fazer uma análise cirúrgica de caso a caso, tá? Pode ser, por exemplo, o sistema operou a vida inteira sem precisar de frenar, tá? E aí, de repente, alguém fez uma intervenção mecânica e ele começa a apresentar falhas por sobretensão. Digamos assim, naturalmente, dentro daquele sistema mecatrônico, nunca seria necessário um chopper de frenagem. Tá? O sistema não opera frenando, você liga, ele fica rodando há dias. Quando você promove frenagens, essas frenagens são suaves, né? Então, acelerações suaves, torques eletromagnéticos baixos na frenagem, consequentemente, potência frenante baixinha. Quando a potência de frenagem é baixinha, ela é dissipada nas próprias resistências da máquina. Tá? Então, você não precisa de chopper de frenagem para te ajudar. A tensão do barramento CC sobe um pouquinho, mas nada que configura níveis perigosos. Agora, se alguém promoveu alguma intervenção mecânica, né, e, por exemplo, pegar um cenário que eu vi uma vez, um misturador de sinter, um cilindro com aletas no seu interior. Então, ele tem aletas mecânicas aqui.
tá? Elas ficam aqui, se olhando aí de frente, ó, elas ficam dispostas assim, ó. E aí você fica misturando o material aqui dentro para resfriar. O material fica rodando aqui dentro, tá? E ele é resfriado. Bom, nessa manutenção, o sistema operava com um controlador por realimentação de estados embarcado no inversor e operação por regulação de velocidade mecânica. Tá? Não era controle de torque, era controle de velocidade. E o que a gente sabe da operação com controle de velocidade? O sistema vai botar o torque eletromagnético que precisar para a velocidade ficar constante. E aí o que estava acontecendo? Estava tendo recorrentes desarmes, né? Estavam tendo por sobretensão no barramento CC. Aí nós fomos olhar, né? O pessoal, pô, mas isso operou a vida inteira, ninguém nunca botou a mão com nada diferente, isso aqui. Eu falei, mas, pô, mas operou a vida inteira, não dava desarme. Começou quando? Ah, começou sexta passada. Teve alguma manutenção sexta passada? Já teve, foram trocadas as aletas aqui, ó, de resfriamento. Você aí foram trocadas? Foram trocadas. Aí eu olhei e falei assim, bom, estava tendo desarme, né, por sobretensão no barramento CC, e olhando a IHM, eu vi, né, você pode pedir a IHM para mostrar a tensão do barramento, e eu vi que ela estava assim, ó, ela subia, descia. Eventualmente ela subia, pum, chegava no nível de desarme, tá? E aí o inversor desarmava, tá? E depois ligava, ele voltava a fazer isso, tá? E esse ciclo dele aqui acompanhava esse período do sinal elétrico acompanhava o período de movimentação da carga mecânica. Então o que estava acontecendo aqui, né? O sistema estava operando em modo motor, metade do ciclo, e em modo freio na outra metade. Por que isso está acontecendo então? Né, a carga mecânica é a mesma síntese de sempre. O que poderia estar acontecendo aqui? Desbalanceamento. Ou seja, o pessoal fez a intervenção e colocou mais massa com as paletas de um lado do que do outro. Então, na hora que a metade do círculo com mais massa subia, a gente precisava operar em modo motor. A tensão do barramento CC caía. Na hora que essa metade com mais massa ia para o outro lado e estava descendo, o que ela promoveria? Promoveria aceleração. Só que a gente está operando com velocidade constante. O sistema não vai deixar a velocidade subir. Só que para não deixar subir, ele tem que frenar. Então o torque ficava negativo. E ele começava a subtrair energia do sistema e jogar essa energia para o barramento CC. Aí a tensão subia, que é essa região aqui, ó. Tá? Eventualmente, por um arranjo do material lá dentro, o material está misturando, tá? Se a frenagem exigisse um torque um pouco maior, tá? Porque o material se concentrou um pouco mais na região que já é mais pesada, que já estava com aletas mais pesadas, a gente excedia a tensão máxima programada no inversor e ele desarmava. Tá? Então, também nasce desse contexto que a gente explicou, frenagens, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui só para a gente abrir a mente e ver o seguinte, tem contextos que às vezes não está explícito da equipe de operação que se comandou uma frenagem. Ninguém foi lá e falou assim, frena o sistema, reduz a velocidade dele. Não há um pedido nessa linha, tá? Mas o sistema
já que estava tendo sobretensão, ele tem que estar operando com frenagem por algum motivo. Aí, se você olhar o manipulador mecânico, a forma como ele opera e a carga útil, você talvez encontre neles o motivo pelo qual essa frenagem está acontecendo, né, igual esse exemplo que eu mostrei. Tá? Aqui isso não é conto da carochinha, isso aqui foi uma manutenção que eu prestei enquanto eu fui da indústria. Tá? E aí você vai conseguir ver, né, pela estrutura mecânica, ou pela forma da mecânica da carga, tá, que está existindo frenagem. Ok? Essa manutenção, ela foi, concatenou, assim, N elementos dessas aulas nossas de mecatrônica. Tá? Você teve que entender do controlador, né, do sistema mecânico, de como que o inversor opera, como que ocorre esse desarme por sobretensão, para poder, então, caracterizar ali o desarme. Tá? Bom, nesse caso, inclusive, tá, até convém destacar para essa manutenção específica, até lançaram a ideia, assim, vamos colocar para esse inversor um chopper de frenagem. Né? Nunca teve, porque esse caso específico aqui, você coloca o sistema resfriando o sinter por horas e horas e horas e horas, e depois você frena suavemente. Tá? Mas por isso não era economicamente justificável que se comprasse um chopper de frenagem, tá? Então, nós recebemos, né, das pessoas envolvidas, vamos colocar um chopper de frenagem então que vai acabar o desarme. Né? E aí, a orientação, pelo menos da minha parte, é a seguinte, não tem nada a ver com o chopper de frenagem aqui, ó. Não é a causa raiz, o problema é que o sistema está desbalanceado. E o que aconteceria se a gente, digamos, né, mantém o sistema desbalanceado, do jeito que ele está se mostrando, e instala um chopper de frenagem? Né? A gente para de ter desarme no inversor, e daí a gente quebra os rolamentos. Né? Por quê? Com o sistema desbalanceado, o que a gente sabe da dinâmica na mecânica? Né? Que se um sistema estiver mecanicamente desbalanceado, você vai criar torques em eixos diferentes do eixo mecânico principal do acionamento. Então, ao promover velocidade mecânica em torno desse eixo, aqui, você vai criar torque nos eixos ortogonais. Vou desenhar esse outro eixo ortogonal melhor aqui, ó. Então, você cria torque em torno desse eixo e desse, se o sistema estiver desbalanceado e você tiver trajetórias mecânicas nesse eixo aqui, ó. Tá? E aí você vai impor esforços ao rolamento em direções para os quais o rolamento não foi construído para receber. Tá? Então, assim, não adianta, você tem que ir na causa raiz. Tá? Nesse caso aqui, instalar um resistor de frenagem era botar a sujeira debaixo do tapete. Tá? O problema está lá e ia continuar, ia quebrar outra coisa. Ok? Então, valia a pena realmente fazer a atuação mecânica e colocar aletas que configurassem um sistema balanceado mecanicamente aqui no resfriador. Tá? Bom, então, o que eu queria apresentar a vocês, né, no modo de manutenção, se conclui aqui. Nem de longe eu vou ter a ousadia de dizer que a gente cobriu tudo que é possível cobrir em manutenção. A gente cobriu um pedacinho. Tá?
não foi uma introdução, não foi uma análise simplificada, foram análises densas, completas, com N exemplos, né, e caracterização das causas raízes, e que vão dar a vocês condição de promover análises nos mais diversos contextos que envolvam esses equipamentos. A ideia foi prestar uma contribuição nessa linha. Tá? Eu não conheço uma ínfima parte dos N equipamentos que existem no mundo industrial, né? Inclusive ninguém conhece, né? E, enfim, e aí cada um deles tem uma demanda específica de manutenção, tem técnicas específicas, então não tem como cobrir tudo. Agora, com esse material aqui, a gente cobriu, dentro do contexto de sistemas mecatrônicos, uma gama muito ampla. Tá? Então, se você aprender esse conteúdo aqui, você vai conseguir ter boa desenvoltura em trabalhos de manutenção. E desenvoltura com capacidade de curar o problema, tá? De apresentar soluções de alto poder intelectual para acabar com o problema. Tá? Isso é relevante porque em vários locais, várias equipes de manutenção com as quais eu convivi, o pessoal só repete o que já viu o outro fazendo. Quando tem que se criar uma solução e construir a investigação para achar a causa raiz de coisas mais complicadas, é comum você achar basicamente quase ninguém que dá conta e que faz, né? E aí eu queria que a gente explorasse esse nicho de mercado, né, aqui na nossa comunidade da mecatrônica, para que a gente fosse a pessoa que capaz de entender o problema na raiz e aí apresentar remédios efetivos. Tá? É muito comum em contexto industrial você vê assim, o pessoal não sabe o que está acontecendo, fala que é ruído, fala que é problema de aterramento, não sabe nem por onde o negócio está passando, e aí um cara solta isso, aí os demais fazem uma cara de inteligente, dizendo assim, é mesmo e tal, vai ser por aí, e aí todo mundo compra e o equipamento não para de quebrar e estragar, enquanto alguém não faz isso que nós fizemos aqui nas aulas. Pegar, desenhar o sistema, ir no comportamento de cada equipamento, cada módulo que o constitui, né, entender a filosofia de operação desses módulos, ver como eles se conectam, desenhar bastante, escrever, muitas vezes simular computacionalmente, e daí chegar numa conclusão embasada. E o resultado é bom, você ganha reputação profissional. O pessoal passa a lembrar do seu nome quando os problemas vão acontecendo. E isso é excelente. Para a gente se manter empregado, a gente tem que ser lembrado, né, em problemas que envolvem a nossa área de formação. Então, eu queria prestar uma contribuição nesse sentido para vocês. Semana que vem a gente vai encerrar a disciplina, eu vou apresentar uma aula de especificação de motores, e a gente vai ter a prova final também na semana que vem. Amanhã a gente vai ter uma prova envolvendo esse módulo aqui de manutenção, e esse é o nosso cronograma aí previsto para finalizar esse curso. Por hoje, então, eu queria abrir a palavra a vocês, saber se vocês entenderam, se o recado está claro, se vocês querem fazer alguma intervenção. Ô, Léo. Oi? Bom, boa noite. Boa noite, beleza? Só confirmando. Vão ser quatro testes mesmo, né? Isso. O outro vai ser sem ser nesse sábado, no dia 16. Vai ter um amanhã sábado e o outro dia 16, sexta-feira. Não, sábado, né? Sexta ou sábado? Sexta, porque o semestre acaba na sexta, não é isso? Dia 16. Isso. Então, a prova de amanhã é dia 10, no sábado, Uhum. e a última dia 16, sexta-feira, no horário da aula. Ah, tá. E não precisa de ter uma substitutiva, não? Para quem não, sei lá, não conseguir a nota, caso não ficar com 6. Porque
Porque eu achei que o teste 4 ia ser como se fosse uma substitutiva, né? Pega as 3 maiores notas e divide. A substitutiva, a gente só substitui a pior dentre as 4 notas, tá? Pode até se fazer, só não tem calendário agora. Então, a saída para ter uma substitutiva dessa é fazer a prova na quinta e a substitutiva na sexta, tá? Que pode ser também. Fica pouco tempo para estudar, né? Mas melhor do que não ter. Aí, por mim, ver com o pessoal, mas eu acho uma boa. Porque pelo menos cobre o. Quem não atingir 6, caso não ficar com 6, tem uma oportunidade. Tá bom. Então tá. Para mim pode ser, não tem problema não. Então a gente vai fazer uma prova na quinta, a final na quinta e a outra na sexta. Aí eu vou fazer o seguinte, para ter tempo de estudar, então, eu vou gravar a aula que seria na quarta-feira, eu vou gravar ela na segunda e já colocar no YouTube, tá? E aí vocês, quem puder adiantar os estudos, pega essa aula, ou segunda mesmo, ou terça-feira, ou a hora que a pessoa quiser, e estuda para ter tempo hábil de fazer a prova na quinta com conhecimento, tá? E aí, quarta-feira, nós não teremos aula, então. Tá, perfeito. Beleza? Então tá. Obrigado. Valeu, nada. Mais alguma consideração, moçada? Então tá. Bom, então, mediante aí a ausência de outros comentários, eu queria desejar a vocês uma boa noite, agradecer a presença. Amanhã, 15 horas, vai ter o teste, tá? E aí, por favor, segunda-feira, mais para o final da tarde, início da noite, procura no YouTube a aula correlata à especificação de motores, que vai ser a nossa última aula. Tá? Ou segunda, a partir de segunda ela está lá. Aí você acessa quando for mais conveniente. Tá, Joia. Obrigado, Léo. Boa noite no final de semana. Valeu, bom fim de semana. Obrigado aí, boa noite. Boa noite, Léo. Boa semana. Boa noite, até mais. Ô papai, eu quero brincar com meus dedinhos.